ficou tomado de preocupação porque ele estava diante da presença do Senhor. Mas ao mesmo tempo ele foi tomado de consolo porque o Senhor o perdoou, tirou a iniquidade dele e conseguiu ficar em paz apesar de estar diante do Santíssimo. E Deus deu uma dura missão a ele, dizendo que ele deveria pregar àquele povo tão duro e que Deus não iria fazer grandes conversões. Na realidade, Isaías teve o grande desafio de exercer um ministério em que a pregação dele iria fazer com que pessoas ficariam mais endurecidas. Sabe aquela pessoa orgulhosa que alguém chega e diz para ela que ela está errada, ela se torna mais ainda dura para ouvir. Esse era o cenário do povo de Israel, eles estavam muito endurecidos, eles não queriam ouvir ninguém dizendo que eles estavam errados. E o profeta, ao pregar a palavra e dizer que eles estavam errados, eles ficavam mais endurecidos ainda, os olhos mais fechados, os ouvidos mais fechados, os corações mais duros. Deus disse, eu vou fazer isso, que eles cada vez mais sejam endurecidos para não ouvir a verdade. E aí temos uma transição quando a gente chega para o capítulo 7, uma sessão agora que a cena do diálogo de Deus com Isaías, ela se interrompe para agora uma cena do conhecimento do rei, quando ele chega a notícia dele que tem duas nações se preparando para invadir o território. Nesses dias, o reino de Israel está dividido, o reino do norte, 10 tribos no reino do norte, que é chamada de Israel, e no sul, 2 tribos, Judá e Benjamim. Às vezes se chama reino do norte, às vezes Israel, e às vezes até Efraim é chamada essas 10 tribos. Então, Isaías 7, do verso 1 ao 9, o texto diz: nos dias em que Acais, filho de Jotão, filho de Uzias, era rei de Judá, Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, subiram a Jerusalém para lutar contra ela, mas não conseguiram conquistá-la. Perceba, para a gente não perder o significado do relato, a proposta do versículo 1 é narrar esse desafio. Você vê aí um reino, imagine 2 tribos, numericamente muito menor, que é o reino de Acais. O reino de cima, do reino do norte, são as 10 tribos que viviam na idolatria de Jeroboão, que é chamado o reino de Israel. Na realidade são 10 tribos, né, que tem Peca, filho de Remalias, como rei. E não se bastasse uma diferença numérica muito grande, essas 10 tribos, eles sempre tentaram invadir e nunca conseguiram. Então agora ele faz um acordo com um outro rei da Síria, Peca. Então são 2 nações tentando invadir uma nação pequena, é onde está o templo do Senhor. Mas o narrador, ele faz algo que ele não quer deixar em suspense. Ele, no versículo 1, ele tem a proposta de já resumir todo o capítulo. Então ele diz, eles tentaram e não conseguiram. Mas agora, a partir do versículo 12, ele vai explicar os acontecimentos até chegar a essa conclusão. Mas o versículo 1 ele já disse, eles tentaram e não conseguiram. E aí ele vai mostrar um enredo. Imagine um rei, você sendo o rei dessas 2 tribos. Você imaginando um exército de 10 tribos e mais um outro reino tentando invadir. Imagina como não ficou o coração desse rei. Quando informaram a casa de Davi que a Síria estava aliada com Efraim, o coração de Acais e o coração do seu povo ficaram agitados, como se agitam as árvores do bosque com o vento. Então ele já muda o nome, as 10 tribos, que no verso 1 ele chamou de Israel, agora ele já está chamando de Efraim, porque é o filho mais velho um dos filhos de José, que passa a ter o nome das 10 tribos, né? As 10 tribos às vezes são chamadas de Efraim. Então, o povo ficou agitado, e imagina uma árvore balançando com o vento, era assim como estava o coração do povo, né? O profeta ilustra isso. Então o Senhor disse a Isaías, vá agora com o seu filho Sear-Jazube, encontrar-se com Acais, que está na outra extremidade do aqueduto do tanque superior, junto ao caminho do campo do lavandeiro. Diga-lhe o seguinte, tenha cuidado e fique calmo. Não tenha medo, nem fique desanimado por causa desses 2 tocos de lenha fumegante, porque por causa do furor da ira de Rezim e da Síria e do filho de Remalias, porque a Síria, Efraim e o filho de Remalias resolveram acabar com você, dizendo, vamos atacar e amedrontar o reino de Judá. Vamos conquistá-lo para nós e fazer reinar no meio dele o filho de Tabeal. Deus se encontra com ele no tanque do aqueduto. Imagine
um local onde se armazenava água de todas aquelas tribos, aquelas aldeias. Quando um rei estava com medo de invasão, que os povos faziam um cerco e durava às vezes 15 dias, um mês, a primeira coisa que eles olhavam era a quantidade de água, o quanto tempo eles conseguiriam resistir diante de um cerco sem sair para pegar. O rei estava apavorado, ele já estava lá no tanque, é lá onde Deus manda o profeta falar com ele, no aqueduto, lá onde ele está olhando o nível de água, ele já está vendo a proximidade da derrota, e Deus diz, olha, eles são dois tocos, são dois reinos que os seus projetos não vão prosperar. O versículo 7 ao 9 diz, assim diz o Senhor Deus, isso não tem nenhuma chance de acontecer, porque a capital da Síria é Damasco, e o cabeça de Damasco é Rezim. E dentro de 65 anos, Efraim será destruído e deixará de ser povo. A capital de Efraim é Samaria, e o cabeça de Samaria é o filho de Remalias. Se vocês não crerem, certamente não permanecerão. A palavra do Senhor para acalmar o coração do povo e o coração do profeta, do rei Acais é dizendo, sou eu que estabeleço os limites. Eles querem até estender os reinos e mudar a cidade, a capital de cada reino, mas o Senhor diz, a capital da Síria vai continuar sendo Damasco. O rei de Damasco vai continuar sendo esse homem, Rezim. E ainda o Senhor, ele não apenas tem uma resposta para os acontecimentos que estão próximos, iminentes, mas ele diz, dentro de 65 anos, vai ser quando o reino do norte vai ser completamente destruído. Efraim, ele vai ser destruído e vai deixar de ser povo. A capital de Efraim é Samaria, e vai continuar sendo Samaria, ele não vai invadir o reino do sul. A palavra do Senhor para o profeta, para que ele diga ao rei, para acalmar o coração do povo, é dizendo o seguinte, Deus controla toda a história, as aparências tendem, diante dos nossos olhos, mostrar que tudo está perdido, mas Deus controla a história. Ele é quem diz os limites dos reinos, quem é o rei, ele que controla a história. E ainda mais, dentro de 65 anos, esse exército poderoso, ele vai deixar de ser povo, ele vai ser destruído. Mas para o povo do Senhor, ele diz, se vocês não crerem, certamente não permanecerão. A palavra final do Senhor para o seu povo, dizendo, ó, os homens maus estão tentando destruir vocês. Não vai acontecer. Mas se vocês não acreditarem no cuidado do Senhor, vocês vão ficar perturbados. Vocês não vão ficar em paz. Vocês não vão ficar tranquilos diante do Senhor, se vocês não acreditarem nessa provisão e proteção do Senhor. O Senhor nos chama a confiarmos na sua presença, a descansarmos nele. E certamente, meus irmãos, incredulidade é um dos problemas que nós precisamos enfrentar. Incredulidade é pecado que qualquer um de nós pode cometer. Então vamos orar ao Senhor, confessar as nossas faltas ao Senhor.